Usando a Bíblia para organizar a nossa vida financeira. Seria isso possível? Vamos então acompanhar esse estudo e veremos que isso é perfeitamente possível. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Pequeno Investidor. Nós iremos iniciar aqui uma série de vídeos onde vamos falar sobre os fundamentos bíblicos que norteiam a vida financeira do ser humano. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos ali cerca de 2.350 versículos que falam sobre finanças. Vemos ainda cerca de 500 versículos que falam sobre fé e que falam sobre amor. E aí podemos nos questionar, mas por que a Bíblia ela fala tanto sobre o dinheiro? Chegamos então à conclusão de que o maior opositor de Deus é o amor ao dinheiro. E é nesse sentido que nós precisamos entender que os princípios bíblicos financeiros que norteiam a vida do ser humano, eles precisam ser estudados. Então nós vamos começar aqui com dois princípios. O primeiro princípio que nós vamos abordar aqui é que Deus ele é dono de tudo. Quando nós olhamos no livro dos Salmos, número 24, versículo 1, nós vemos ali que a palavra de Deus nos diz que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós entendemos aqui que tudo que existe neste mundo em que nós vivemos pertence a Deus. Intelectualmente, até aceitamos que, de fato, não só os dízimos e ofertas são de Deus, mas tudo pertence a Deus. Porém, na prática, não é tão fácil a gente observar esse fato. E aí, nesse sentido, eu gostaria de convidá-los a fazermos aqui um pequeno exercício de consciência para analisarmos se realmente nós reconhecemos que tudo o que nós temos, tudo o que existe no mundo pertence a Deus. Façamos, por exemplo, ali uma lista de todos os bens que nós temos, né? Vamos ali escrever em um papel uma lista de todos os bens que nós temos e vamos analisar se realmente tudo pertence a Deus. Ao terminarmos de fazermos ali aquela lista, nós vamos fazer a seguinte oração ao Senhor. Senhor Deus, reconheço que tudo o que nós temos, tudo o que existe é seu, e tudo aquilo que eu tenho eu entrego em tuas mãos. Inclusive, eu aceitarei sem problemas se tirardes tudo isso de mim. Em seguida, você pode ali assinar aquela lista que você fez, assumindo então um compromisso com Deus. Daí, meu amigo, tudo pode acontecer. É como se diz, né? Com Deus, nós não devemos brincar de maneira nenhuma. Quando nós olhamos a nossa experiência de vida e olhamos para esse exercício, nós entendemos que realmente não é fácil fazermos esse tipo de compromisso. Então, esse primeiro princípio de que tudo pertence a Deus, ele é perfeitamente aplicável. Porém, quando nós tentamos colocar ele na prática, muitas vezes nós entendemos que realmente não é tão fácil praticarmos aquilo que nós estamos colocando como princípios bíblicos para a nossa vida. O segundo princípio que nós queremos aqui citar é que nós precisamos ser administradores fiéis daquilo que Deus nos confiou. Mais uma vez, eu convido-os a se questionarem, será que nós temos realmente sido administradores fiéis daquilo que Deus tem colocado para nós administrarmos aqui na Terra? Então, quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo assim: ora, além disso, o que se quer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Aliás, o primeiro e mais importante princípio é colocar Deus acima de tudo, inclusive dos nossos bens. O segundo é ser fiel aos ensinamentos bíblicos do que diz respeito a liderar e a administrar as riquezas provenientes do nosso trabalho, ou mesmo da renda de um aluguel, de uma herança. E isso é um pré-requisito para nós
usufruirmos das verdadeiras riquezas, que são, na verdade, as riquezas espirituais. Surge, mais uma vez, o questionamento, né? Os bens materiais estão acima de Deus? O que esses dois princípios nos ensinam, meus amigos? Eles nos ensinam que nós precisamos confiar em Deus e não nas nossas riquezas. Tudo que Ele nos confiou enquanto nós vivermos deve ser cuidado com excelência. Nós precisamos estabelecer um orçamento doméstico cristão eficaz. Para isso, nós precisamos entender como que nós devemos fazer. E aí agora nós veremos isso na prática, né? Faremos aqui alguns exercícios que nos mostrarão na prática como nós devemos fazer para termos um orçamento doméstico eficaz. O exercício prático que nós utilizaremos para estabelecer um orçamento doméstico cristão eficaz são, primeiramente, as coletas de informações. Gostaríamos de pedir a você que está aí nos acompanhando que durante 30 dias você anotasse diariamente todos os gastos, mesmo os menores gastos que você tenha, né? Talvez você não se preocupe com o gasto que você faz com chiclete, com cafezinho, com doces e etc., né? Mas tudo deve ser anotado diariamente e semanalmente agrupado. Muitas pessoas cometem o erro de anotar somente uma parte. Você pode anotar num caderno, ou você pode utilizar uma planilha eletrônica para fazer isso, né? O importante é que você anote os gastos que você vai fazer durante a semana e, por que não dizer, durante o mês. Se você usa um smartphone, você pode baixar também aplicativos. Minhas Economias ou Guia Bolso são aplicativos que nós podemos citar aqui, que lhe ajudarão no desenvolvimento desses objetivos, né? Todos esses aplicativos eles estão em versão gratuita, né? Em alguns meses ocorreram despesas extras, por exemplo, tá? Como nos meses de janeiro você tem sempre ali IPVA, IPTU, escola de crianças para fazer as matrículas, tá? Então são gastos extras que não são corriqueiros, mas que acontecem ali no início do ano. Seguro do carro, seguro de vida. Outros meses, despesas esporádicas. Anote tudo. Envolva seus filhos, envolva a sua família, para que assim a família possa crescer e se desenvolver financeiramente. Você precisa fazer uma análise dos seus gastos. O conselho é que você faça uma análise dos seus gastos de forma quantitativa e qualitativa. Nessa fase, você vai analisar aonde você está gastando muito. Por exemplo, se for com alimentação, veja se você pode ou não pode economizar comprando algo que você considera que seja indispensável e deixando de comprar algo que você vê que realmente não é tão necessário naquele momento, tá? Por exemplo, se você vai a um supermercado, vai pesquisar quais daqueles produtos encontram-se mais baratos, de forma que você venha fazer uma economia naquele momento. Analise todas as suas despesas e veja como economizar. A análise dos gastos ela deve ser feita também qualitativamente. Comer bem, muitas vezes, custa menos que comer mal. Um exemplo prático seria ir a um desses famosos fast food, comer um lanche. Sai mais caro do que uma refeição básica. Além de não ser saudável, é mais caro. Outro exemplo são os refrigerantes, né? Custam mais que água e são prejudiciais à saúde. Nós precisamos fazer valer cada centavo do nosso dinheiro. Na maioria das vezes é difícil aumentar a renda, aumentar o nosso salário, mas nós podemos fazer valer cada centavo do nosso. Se eu não pesquisar os melhores preços e comprar onde é mais cômodo, posso pagar mais e levar menos produtos. Em contrapartida, eu posso procurar os melhores preços e negociar, e assim fazer valer muito mais o meu dinheiro e comprar muito mais com aquele que eu tenho. Veja um exemplo que os sábios financeiramente fazem. Eles poupam dinheiro e depois compram à vista com desconto. Já a maioria não poupa e compra financiado, e muitas vezes nem sabe o juro que está pagando. Muitas pessoas argumentam
que se não financiar, nunca terão nada, porque o dinheiro não dá para comprar à vista. Na verdade, é preciso ter disciplina, poupar e investir o dinheiro para não comprar. Não se esqueça disso. É possível, basta você querer. Você precisa estabelecer o novo orçamento cristão eficaz. É nesse ponto que nós queremos focar. Como é que nós podemos estabelecer um novo orçamento, que esse orçamento ele seja um orçamento cristão e que seja eficaz. Agora que você já sabe onde está indo o seu dinheiro e já fez os cortes, os ajustes necessários no orçamento, é hora de estabelecer um novo orçamento doméstico. Nele você vai colocar quanto pretende gastar com alimentação, com transporte, com vestuário, com lazer, com educação, com moradia e com todas as outras despesas que você pretende ter. Além disso, não se esqueça de colocar os financiamentos, as dívidas, as contribuições para a casa de Deus, que são os dízimos, as ofertas e etc. Nós vamos tratar do assunto de como sair das dívidas e como agir sem endividamento, de forma mais detalhada no artigo 2, no nosso segundo artigo sobre a organização financeira, baseado nos fundamentos bíblicos. Eu usei aqui o título Orçamento Cristão Eficaz, porque ele deve contemplar as contribuições para a casa de Deus. E o termo eficaz diz respeito a comprar apenas aquilo que nós realmente precisamos e pelo melhor preço. Nós precisamos eliminar todos os desperdícios. Por exemplo, não deixando a luz acesa em ambientes sem pessoas, não deixando a torneira aberta no momento em que não estamos utilizando. Isso são formas simples de economizarmos que poderão nos trazer grandes resultados. Em síntese, tudo isso diz respeito a estabelecer a melhor ação entre a renda e a despesa, de modo a sobrar dinheiro para investir em objetivos de compra, em sonhos que nós temos, ou mesmo em ter reservas para um imprevisto e para o futuro quando nós nos aposentarmos. Esse é o objetivo deste canal, esse é o objetivo também desta série. Então, pessoal, aproveite este conteúdo para você se organizar financeiramente, de forma que você venha generosamente investir tanto no reino de Deus quanto nos seus próprios investimentos, para que você possa realizar os seus sonhos, para que você possa ter uma vida financeira equilibrada. No próximo vídeo, como nós já falamos, nós vamos tratar aqui de como você vai sair das dívidas ou como você deve lidar se você está com uma vida endividada. Nesta série nós vamos tratar exatamente dos fundamentos bíblicos para uma vida financeira organizada. Não deixe de acompanhar o canal e vamos nos tornar bons investidores, tanto no reino de Deus como na nossa vida particular. Deus abençoe a todos.